as indulgências, que Uhum. eram literalmente preços monetários cobrados pela salvação. Quando a salvação, Pederão, a Bíblia diz que é um presente de Deus. Se é presente, não pode ser comprado. Verdade. Mas não pode ser comprado, quando eu falo não pode ser comprado, não é só com dinheiro, não pode ser comprado de forma alguma. Se eu falar pra você assim, ô Pederão, você tem que ter uma conduta de vida assim, 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 fazer isso, fazer aquilo, não deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, senão você não vai receber a sua salvação. Tá comprando a salvação também. Eu tô te vendo. Entendi. Porque não é, o preço aí não é monetário, mas é outro preço. Uhum. São obras que vão querer te dignificar. E é impossível um homem ser digno da salvação. A Bíblia diz que é impossível nós sermos aceitos diante de Deus a não ser pelo sacrifício de Jesus na cruz do... Ou seja, a única forma de Deus me olhar como justo é se eu crer em Jesus. Aí então a justiça de Jesus passa para mim, assim como na cruz os meus pecados passou para ele. Assim como ele morreu no meu lugar, eu me torno justo como ele sem merecer. E aí eu sou aceito diante de Deus. Essa é a graça da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, não vem das obras, muito menos de paga de dinheiro, para que ninguém se glorie. Ou seja, para ninguém bater no peito e falar assim: eu fui salvo por meu mérito, eu fui salvo porque eu ajudei o pobre, eu fui salvo porque eu não fumava, não bebia, eu fui salvo porque... Não, eu dei um dinheiro na igreja, eu dizimei. Possível. Não existe salvação paga, a não ser o preço que foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Esse sim. Salvação é pela fé. Se você crê em Jesus, Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, essa, dentre outras, eram as muitas distorções do evangelho feitas pela Igreja Católica até o ano 1500 e foi combatida pelos reformadores. Zwinglio, Martinho Lutero, Calvino e outros. Aí tem Martinho Lutero e a Reforma. reforma. Então, pastor, foi aí, Pois é, 95 foi teses. aí Isso. que surgiu o Lutero, né? A partir daí que nasce a igreja evangélica, que é chamada de igreja evangélica ou protestante. A partir da reforma feita por Martinho Lutero em 1517. E pastor, Martinho Lutero é um padre, inclusive. sim, né? o surgimento dele, eu posso dizer, ele viu isso, foi a indignação dele ali, e ele Exatamente. foi tomar uma atitude para... Exatamente. Até então, somente a alta cúpula Ah. romana e as pessoas de alto clero tinham acesso às escrituras. Então, Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia para o povo na sua época. Entendeu? E ele... o grande grito da reforma protestante foi sola escritura, ou seja, a escritura basta para a igreja. A igreja não tem autoridade para determinar o que da Bíblia se ensina. É a Bíblia que tem autoridade para determinar o que a igreja ensina. Então, seja a igreja evangélica, a igreja católica, espiritismo, qualquer um que se declara cristão precisa se submeter ao crivo das escrituras. Foi esse protesto de Martinho Lutero. Ele falou assim: a Bíblia é suficiente. Por que vocês estão colocando coisas que a Bíblia não colocam? Tirando coisas que a Bíblia apresenta. Então ele apresentou 95 teses, pregou na porta da catedral de Wittenberg, e aí nasceu a reforma. E outra coisa, uma coisa interessante: 100 anos antes de Martinho Lutero, um homem por nome de John Hus, por denunciar os crimes e os abusos da Igreja Católica, foi morto, queimado. E esse homem profetizou de dentro da fogueira, literalmente ele gritou: hoje vocês estão matando um homem simples, pequeno, do tamanho de um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um do tamanho de um cisne, e ninguém vai conseguir pará-lo. E foi o caso de Martinho Lutero. Lembrando que eu tenho muita coisa contra Martinho Lutero, não sou um defensor, um apologeta de Martinho Lutero, discordo de a parte escura, a parte errada da vida de Martinho Lutero, por exemplo, que deu embasamento pro nazismo e outras coisas, mas a partir dessa reforma começada por Martinho Lutero é que Deus começou o que nós vivemos hoje no protestantismo e tudo que veio advento disso. Porque tem muita coisa que existe a partir do protestantismo que as pessoas não sabem. Universidade, direitos humanos, um monte de coisa que veio a partir da igreja evangélica que ninguém sabe. Pastor, como não seria se esse homem não surge, se ele não, sei lá, se ele não tivesse essa indignação? Pois é, rapaz, mas aí Deus
Deus é guardião da sua própria perfeito, igreja, né? ele é Faz guardião as coisas da tudo. palavra. Aham. E Deus levanta, Deus sempre levantou, ao longo da história, homens que não têm medo da morte, homens que se posicionam Sim. pra defender a autoridade das escrituras. A menina, tem mais um aí? Tem? Essa parte aí? Sequências da reforma. Aí, uma coisa que me chamou a atenção, pastor, ruptura, dona Mel? Ruptura Isso. da igreja cristã, surgimento das igrejas igrejas protestantes, transformações religiosas e sociais na sociais na Europa. Europa. Então, É, tudo que eu acabei de falar, essas transformações sociais. então partir da reforma. a partir da reforma dele, do posicionamento dele, né, cresceu em larga escala. Isso. Mas pastor, mas por que cresceu em larga escala, mas o Império Romano foi se proliferando nações, né? Foi se proliferando nação, Excelente pergunta que você fez agora. terrenos. Vamos lá. No livro de Daniel, no capítulo 2, Daniel teve uma visão. Aliás, Daniel não. O rei teve uma visão. Sim. Ele teve um sonho, melhor dizendo. Ele acordou. Sabe quando você acorda perturbado, que você teve um sonho, mas você não lembra o sonho que sonhou? Uhum. Você sabe que você sonhou uma coisa muito ruim, mas Às vezes fica você não procurando, lembra. caçando. Porque eu sonhei, Sim. rapaz. Sonhei a noite toda, não lembro do sonho. Pois pronto. O rei amanheceu perturbado por um sonho que ele havia tido. E ele não lembrava do sonho. E aí ele mandou chamar os seus magos, seus súditos. Nesse tempo, parte de Israel estava cativa no cativeiro babilônico, e dentre eles, dentre os escravos babilônicos, entre os israelitas, estava lá Daniel, que era um profeta, servindo como um dos conselheiros do rei. O rei chamou e falou assim: olha, vocês precisam interpretar o sonho que eu tive. Eles disseram: muito simples, rei. Você conta o sonho pra gente, a gente fala pro senhor o que significa o sonho. O rei falou: mas não, eu não lembro o sonho. Vocês têm que me falar o que foi que eu sonhei e ainda tem que dizer o que significa. E se não dizer, eu vou mandar matar todo mundo. Vai morrer todo mundo. Desculpa. Ou seja, Tá em Daniel aí, né? exato. Toda a vida de todo mundo Babilônia. dependia de um deles ali Sim. descobrir o que o rei sonhou e ainda trazer a interpretação do sonho. Aí Daniel falou: rei, me dá um tempo pra orar. Porque ninguém vai morrer, não. Deus vai me dar essa revelação. E aí Deus deu a Daniel. Falou assim: ó, rei, há um Deus no céu que revela os mistérios e que me fez saber quais foram as visões da sua cabeça enquanto estava no seu leito. Então vamos lá. Primeiro, o senhor sonhou com uma grande estátua. E a estátua tinha cabeça de ouro, peito e braço de prata, barriga de bronze, perna de ferro e pés de ferro com barro. E aí, rei, uma pedra vinha arrancada do alto de um monte sem força de mão de homem e batia no pé dessa estátua, e a estátua inteira caía diante dessa pedra. E aí essa pedra começava a crescer, se tornava uma montanha. O rei disse: verdade, foi isso que eu sonhei. Agora, rei, eu vou trazer para ti a interpretação desse sonho. Rei, a cabeça de ouro é você. Porque tu és lindo, tu és grande, tu és poderoso. E antes de ti, nem depois de ti, teve um império tão grande quanto o seu, que é o Império Babilônico. E ele já Assim inflou o ego. Aí diz assim: mas vai passar o seu reino. E as profecias de Daniel são tão precisas que tem pessoas que têm dificuldade de acreditar que isso foi escrito antes de tudo acontecer. Daniel profetizou tudo que iria acontecer em seguida. Ele disse: esse tempo de Império Babilônico, Babilônia nessa época dominava o mundo praticamente, vai passar. E virá um outro reinado inferior em valor ao seu, mas também será forte e poderoso. São o peito de prata e os braços de prata da estátua. E Daniel estava profetizando sobre os medos e persas que viriam após a queda de Babilônia. Aí ele diz: vai passar também esse reino e virá o ventre de bronze. O ventre de bronze, Daniel estava profetizando sobre o tempo da proeminência da Grécia, sob a tutela de Alexandre o Grande. Um cara que iria dominar o mundo, um cara que chorou. A primeira vez que alguém viu ele chorar foi com 20 anos de idade. E ele chorou porque ele não tinha mais nenhum reino para ele conquistar. Sim. Já havia conquistado tudo. Então esse cara foi muito grande. Ele disse: mas também vai passar esse ventre de bronze. E virá um outro império que ele chama de pernas de ferro. E esse império é Roma. Que é o império que estava em vigor, em vigência, nos dias de Jesus.
quando Jesus apareceu. Lembra que tudo era dominado por Roma? Sim, sim. Lembra que ele pegou a moeda e falou, o que que tá... Qual é o rosto que está nessa moeda? Sim. E todo mundo gritou de César. Ele disse, dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Ou seja, era o Império Romano. Inclusive, sob a autorização de Roma que Jesus foi morto. A condução da morte de Jesus foi uma condução completamente romana. Essas são as pernas de ferro. Aí Daniel profetizou a queda de Roma também. Daniel diz, vai passar as pernas de ferro. E virão, então, os pés. Como serão os pés? Os pés é de barro com ferro. Agora eu respondo a sua pergunta. Sim. O que é o barro? As demais nações do mundo. Mas o que é o ferro? Roma. Eu nunca tinha... O ferro é Roma. É o mesmo componente das pernas. Ou seja, hoje, há um Império Romano governando, imperando sobre o mundo? Não. Mas há fragmentos do ferro em todo barro. Ou seja, em toda parte do mundo, eu já viajei o Brasil e 12 países. Todo lugar que eu pisei no mundo, tem um pedacinho daquela cidade que quem manda ali é Roma. Ali, Altos, um lugar onde nós temos uma igreja nossa. Uhum. Se eu quiser fazer um culto na praça lá hoje, eu não tenho que ir na prefeitura, eu tenho que saber no padre. É mesmo. É. O prefeito, que é meu amigo lá, fala assim, vai lá no padre e pede autorização pra fazer o culto na praça. Que sair, não, ou seja, meu a praça, aquele metro quadrado ali, quem manda é Roma. O governo é de Roma. E isso foi profetizado. O que você colocou ainda são fragmentos, São né? fragmentos do ferro no meio do barro em todo o mundo. É que você falou, veio a reforma, mas Roma continuou se proliferando. E quando é que vai acabar isso? Quando a pedra, a visão, arrancada sem força de mão de homem, vir e bater no pé dessa estátua e vai derrubar a estátua inteira. Que pedra é essa? Essa pedra, Daniel chama de o reino de Cristo. O reino de Cristo. Vai chegar um tempo em que Cristo vai implantar o seu reino nessa terra. A Bíblia diz que ele virá para essa terra e Cristo reinará nessa terra por 1000 anos. E nenhum reino mais da terra poderá contra o reino dele. Sim. Esse será um reino eterno e um reino perfeito. E hoje nós falamos assim, tá tudo no controle de Deus. É uma força de expressão nossa. Porque a verdade é que não tá tudo no controle de Deus. Não que Deus não tem poder sobre tudo, Deus tem poder, mas Deus não controla tudo. É um erro falar isso, né? É um erro. É um erro porque falar se Deus isso. controlasse tudo, esse mundo não seria essa desgraça que é, rapaz. Verdade. Se Deus controlasse tudo, não existiria estupro, não existiria outra frase, morte, assassinato. Outra frase, pastor, que o pessoal fala muito, é Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Você me corrija, por favor. É menos grave. É menos grave que Deus está no controle de tudo. Eu penso assim, Porque pô, o cara tá tratando Deus como um empregado dele. Não, mas Deus trabalha, tá na Bíblia. João 5,17, Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sim. Então, é menos grave do que falar, Deus está no controle de tudo. Se eu falar que Deus está no controle de tudo, eu tenho que atribuir a Deus a responsabilidade por toda a desgraça e mazela desse mundo. E você apaga o livre-arbítrio? Aí você apaga o livre-arbítrio, aí você apaga as decisões individuais de cada homem, porque a Bíblia fala assim, ó, os céus são os céus de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então quem manda nessa terra é a gente. Foi Deus que quis assim. Agora vai chegar um tempo em que, de fato, tudo estará no controle de Deus. Porque o próprio Cristo estabelecerá o seu trono nessa terra e aqui ele reinará. Então, Costa, e aí, meu querido? Você tá aí só na de boa? Você tem já aí alguma coisa preparada aí? Cara, muito massa todos os posicionamentos do pastor, né? Sim. Gostei muito quando ele falou do Alexandre o Grande, é um cara que inspira e desinspira muita gente até hoje. Não só religiosamente, mas em vários aspectos, não é isso, pastor? E também, né, ele falou também algo muito interessante sobre a questão das coisas estarem no controle de Deus. Tem até um versículo que meu pai às vezes recita lá em casa, sobre o mundo jaz do maligno, né? Exatamente. Então, muita coisa precisa ser observada quando a gente abre a boca para atribuir a Deus tudo que se tem, né? Que se acontece. Mas o episódio de hoje tá muito massa, viu, Pedrão? Muito rico. Top demais. Eu acho que ainda tem muita coisa pra gente explorar aí, hein? Tem sim. Vamos aqui, dona menina, acabou aquele lá, foi? Foi. E a senhora já botou aí, rapaz, a mulher ligeira. A Inquisição, resumida. Passa lá o esquema lá pra maximizar aí. Não precisa ler tudo, não. A gente tem muita coisa pra conversar com o pastor aqui. O que foi o Concílio de Nicéia? 325 d.C. Convocado por Constantino. Reuniu bispos para resolver questões doutrinárias no cristianismo
e decisões importantes para a igreja. É. Isso foi o concílio de Nicéia. Esse foi um dos vários concílios que teve na igreja primitiva. Na verdade, não é na igreja primitiva, a igreja já do 3º século, né? Sim. Esse aí foi convocado por Constantino, como aí já está explicando, para decidir questões doutrinárias. Qual era a diferença lá do